Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre. Eu espero que a internet aguente, eu espero que as pessoas demorem um pouquinho para usar a internet, para que nós consigamos juntos estudar hoje a Palavra de Deus. A irmã Rita vai orar para nós e nós já daremos início para aproveitarmos cada minuto. Pode orar, por favor. Irmã Rita? Oi? A senhora pode orar para nós, por favor? Bom dia. Bom dia. Pode orar, irmã Rita. Tá. Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Graças te damos, ó Pai, pela proteção de teus anjos, Amém. pelo dom da vida, pelo despertar nesta manhã. Amém. Obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra nas primeiras horas do Santo Sábado. Amém. Fique conosco, Pai. Perdoa-nos os nossos pecados. Aceitando, meu Deus, nosso coração nesta manhã, como oferta suave ao teu santo trono. Amém. Eles, o Santo Espírito, Pai, usa a pessoa de irmã Daiane, Amém. vai expor a tua palavra, que Deus venha de encontro com a necessidade de cada um. Amém. Nos ajude a aprendermos, Pai, para a prática, também para compartilhar. Amém. Nos aumente a fé, transforma-nos, Senhor, para o teu reino. É por Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer uma breve recapitulação sobre o que a gente já estudou até aqui. Então, assim, Jesus ele tinha se retirado da região da Galileia e por quase 6 meses ele passou ali um tempo retirado com seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. E nós vimos que quando ele chegou naquela região, naquele lugar, que ele fez um milagre ali, ele realizou a cura daquele homem cego. E ele ensinou aos seus discípulos que ele tinha poder para restaurar a visão. E se caso a pessoa não tivesse fé suficiente, ele faria por etapas, para que enquanto a obra fosse feita na vida das pessoas, para que a fé fosse sendo aumentada. Então, Jesus ele passa a se dedicar, depois desse milagre que é relatado na Bíblia, ele passa a se dedicar ao ensino e às instruções dos seus discípulos. E nós vimos que um desses ensinamentos que Jesus ele queria dar aos seus discípulos é que eles compreendessem que quem quisesse encontrar a salvação na cruz do Calvário deveria primeiro reconhecer que aquele que seria pendurado na cruz era não qualquer pessoa, mas era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias, o Cristo. Então, isso era uma das coisas que Jesus queria que eles compreendessem a princípio. E isso era uma introdução. Jesus, ele aos poucos estava introduzindo um assunto que seria muito importante dos discípulos compreender e entender. E esse assunto está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. E este relato também se encontra em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31, e Lucas, capítulo 9, versículo 22. Vamos ler. Diz o seguinte: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus ele começa esses ensinamentos falando
para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Era necessário que ele sofresse muitas coisas na mão dos anciãos, dos escribas, dos sacerdotes e que ele fosse morto. Só que, já falando sobre a sua morte, ele diz que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Então, antes dessa ocasião, Jesus ele não havia discutido a sua messianidade, nem mesmo com seus discípulos. E ele não tinha mencionado ainda que, como Messias, ele deveria morrer pelo pecado do mundo. Mas desse momento em diante, nós vamos ver várias vezes Jesus discutindo sobre esse assunto com seus discípulos, no esforço de afastar da mente deles os falsos conceitos populares que existiam na época. Os judeus, as pessoas daquela época, as ideias populares daquela época, elas eram completamente contrárias a quem era o Messias e ao reino que o Messias havia vindo estipular. Então, Jesus ele não ficaria isolado com os seus discípulos para sempre. Por isso que ele inicia falando a sua fala, a sua frase ali dizendo que é necessário. A palavra necessário, ela significa aquilo que é absolutamente preciso, aquilo que é inevitável. Era absolutamente preciso que Jesus fosse para Jerusalém e que passasse por tudo o que ele citou, a fim de cumprir a sua missão. O caminho da cruz era inevitável para que o cumprimento para que a missão se cumprisse. Por isso ele começa a falar sobre as ações que seriam necessárias acontecer para que a sua missão ali no mundo, a missão que ele tinha vindo fazer no mundo fosse cumprida. E Marcos utiliza a seguinte ordem: ir para Jerusalém, sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. Jesus, ele sairia ali daquele lugar para ir para Jerusalém. Jerusalém seria o lugar onde ele iria sofrer todas essas coisas. Jerusalém era onde ficava o templo, era o lugar de encontro, o lugar de estudo, o lugar das reuniões dos membros do Sinédrio. E essa rejeição viria dali. Então ele afirma que primeiro ele iria sofrer. Haviam muitas profecias sobre esse fato, sobre esse momento que aconteceria na vida de Jesus. E nós podemos ver essas profecias em Salmos, nos capítulos 15 e 22, e também em Isaías, capítulo 53, e em vários outros lugares da Bíblia. Sempre estava falando que o Cordeiro de Deus, que o Messias, sofreria. Só que os sofrimentos de Jesus, eles têm um significado para nós no sentido de que ele é o Filho de Deus, o Messias do Antigo Testamento, o Redentor da humanidade. Ninguém poderia sofrer no lugar de Jesus, ninguém poderia substituir esse sofrimento de Jesus, porque ele era o Messias. E se ele era o Messias, como a profecia dizia, ele precisava sofrer. Então, dentre o sofrimento que ele iria passar, um desses sofrimentos seria a rejeição dele. Ele seria rejeitado por parte dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse ali um corpo legislativo, era um corpo judiciário do antigo Israel. Ele era composto por 71 membros e esse era o princípio do sofrimento. Aquelas pessoas iriam fazer Jesus sofrer, iriam rejeitar Jesus. E por isso que ele precisava ir para Jerusalém, porque era lá que aquelas pessoas ficavam. E ele fala aqui, ele cita aqui em Marcos e em Mateus que depois dele ser rejeitado, ele afirma que seria morto. Só que ele fala que ele seria morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. A morte não seria o fim para Jesus. Vez após outra, nós vemos Jesus claramente expondo os fatos, tanto da sua morte como da sua ressurreição. Ele explicou e ele ensinou a partir desse momento repetidamente aos seus discípulos. Só que o problema é que os discípulos eles não conseguiam compreender o que Cristo queria dizer.
E vez após outra, os discípulos escolhiam cegamente acreditar no que eles queriam crer e passar por alto tudo aquilo que eles achavam desagradável, tudo aquilo que era contrário às suas opiniões que eram preconcebidas. Então a Bíblia fala que Pedro, depois de Jesus dar esses ensinamentos de que ele iria sofrer, que Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Como assim? Essas revelações eram demais para a cabeça de Pedro. Ele havia alimentado a ideia de que Jesus seria o rei de Israel e que eles ali, os seus discípulos, iriam ser importantes ali naquela época, que eles iriam servir ao rei da nação. E agora Jesus vem falar de sofrimento. Jesus vem falar de rejeição, de morte. Não! Aquilo não podia estar acontecendo. Jesus não podia falar sobre aquilo. Era contrário às expectativas que eles haviam criado. Por isso que Pedro tem a ousadia e a imaturidade de chamar Jesus à parte e de repreendê-lo. Pedro ele não conseguia entender como que o Messias estaria disposto a sofrer. A ideia de um Messias e de um servo sofredor parecia irrazoável à sua pequena mente. Por isso Pedro revelou ali o seu próprio egoísmo. Ele queria seguir a Jesus, mas ele não gostava da ideia de estar associado a um plano destinado a sofrimento e morte. Pedro queria seguir Jesus, Pedro queria ser um discípulo de Jesus, ele aceitava o chamado de Jesus para seguir Jesus, mas ele não gostava dessas ideias de Jesus, de que a sua vida seria destinada a um sofrimento e à morte. Aquilo estava contrário às ideias de Pedro. Então, o sentimento, Pedro ali externaliza o seu sentimento, e aquilo que ele externaliza era a mesma atitude do tentador quando tentou Jesus no deserto. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Pedro chama Jesus à parte para repreendê-lo, mas Jesus repreende Pedro ali na frente de todo mundo, porque Jesus queria que todos compreendessem que aquela vinha do Espírito Santo, aquilo que Pedro estava falando não vinha de Deus. E sabe, o mais curioso de tudo isso, não havia muito tempo, Pedro, influenciado pelo Espírito Santo, havia confessado sobre Jesus, havia reconhecido Jesus como Messias, como Filho de Deus. E agora, por seu egoísmo alimentado pelas suas expectativas, ele havia deixado que Satanás influenciasse a sua vida. Sabe por que isso acontece muitas vezes na nossa vida? Sabe por que o nosso testemunho muitas vezes é influenciado pelo Espírito Santo e outras vezes são concepções tão baixas? Por que a gente passa por esses altos e baixos? Porque nós não nos dedicamos inteiramente em compreender o que Deus está tentando nos ensinar. E a gente fica cultivando na nossa mente, a gente fica cultivando na nossa vida as nossas ideias pelo nosso egoísmo, porque a gente quer ser seguidor de Jesus, a gente quer ser discípulo de Jesus, mas a gente não quer alimentar, a gente não quer aceitar essa ideia de que para ser discípulo de Jesus vai haver sofrimento, vai haver morte, não vai ser mil maravilhas. E por isso a gente passa por esses altos e ora permitindo que Satanás nos influencie, permitindo falar sobre as ideias e concepções de Satanás. Então, a gente vê aqui que se Pedro tivesse se esforçado para compreender as verdades que Jesus estava tentando ensinar de forma tão clara, se ele tivesse tirado da sua mente as suas opiniões e expectativas, com certeza o conhecimento de Jesus havia encontrado lugar em seu coração. Com certeza, ele não tinha permitido ali ser influenciado por Satanás. Jesus havia dito que sobre aqueles que aceitassem os seus ensinamentos e aceitassem a missão de levar o reino dos céus às pessoas, que as portas do inferno não iriam prevalecer. Mas aqui nós vemos Pedro
pelo seu egoísmo, deixando que as portas do inferno prevalecessem sobre a sua vida. E é por isso que Jesus o repreende. E não repreende ali afastado, mas o repreende publicamente. E então Jesus fala para Pedro, fala que se ele continuasse ali, que daquela forma ele estava sendo uma pedra de tropeço para a missão de Jesus. Pedro ali estava sendo um obstáculo no caminho de Jesus até a cruz. E o grande conflito estava ali. E naquele momento, Pedro decidiu dar ouvidos e escolher o outro lado do grande conflito. Queridos, quantas vezes nós não estamos agindo exatamente como esses discípulos e como Pedro? Jesus, ele está tentando nos afastar da multidão, indo conosco para um lugar mais afastado. Ele quer nos afastar, ele quer nos ensinar. E muitas vezes esses lugares afastados são os desertos que nós enfrentamos na nossa vida. Porque ele quer nos ensinar verdades eternas. Ele quer afastar a nossa mente dos falsos conceitos populares, mas as expectativas que criamos na nossa mente sobre o que é ser um discípulo de Jesus são tão diferentes, são tão contrárias àquilo que Jesus está tentando nos ensinar, que nós não somos capazes de compreender o que Ele está tentando nos ensinar. E às vezes, assim como Pedro, nós temos a audácia em nossas orações de repreendermos Jesus. Nós queremos ordenar, Senhor, faça isso, Senhor, não faça aquilo, Senhor, para de fazer isso, faça daquele jeito. A gente tem a audácia de em nossas orações, de ordenar que Jesus faça as coisas na nossa vida. E assim, nós, assim como Pedro, servimos como pedra de tropeço para a missão que Cristo quer e precisa cumprir aqui nessa terra. Quando nós agimos assim, é porque nós não compreendemos que a nossa vida ela vai além do que aquilo que nós vivemos aqui. Jesus, ele veio a esse mundo para uma missão e ela precisa ser completada. Não importa se a gente não concorde, não importa se a gente cria outras expectativas, essa missão precisa ser completada. E ele nos chamou para sermos os seus discípulos, mas quando formos seus discípulos, quando nós aceitamos esse chamado para ser discípulos, nós não vamos viver a glória aqui nesse mundo. Nós não fomos chamados para viver as coisas fáceis aqui nesse mundo. Nesse mundo a gente vai sofrer, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ter que morrer para o nosso eu. E muitas vezes nós vamos ter que morrer para as nossas expectativas. E muitas vezes até morrer fisicamente, para sermos ressuscitados para o reino eterno. Jesus, ele bem disse a seus discípulos que no mundo nós teremos aflições, mas para nós termos bom ânimo, para nós não desanimarmos, para enfrentarmos essas aflições com coragem, fé, porque ele já venceu o mundo. Que não nos enganemos, a nossa glória não está aqui, a nossa glória não será aqui, e que acima de tudo, nos esforcemos para compreender todas as verdades que Jesus está tentando ensinar para mim e para você. Você quer deixar de lado as suas expectativas? Você quer tirar da sua vida todos os falsos conceitos populares sobre o que é seguir Cristo? Você quer, pela fé, aprender todas as coisas que Jesus quer ensinar, quer nos ensinar? Então vamos orar. Vamos pedir para que Ele nos ajude e para que Ele continue a obra que Ele começou em nossa vida. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. O Senhor nos ensinou hoje, Senhor, que o que importa não são as nossas expectativas, não importam as ideias que nós concebemos na nossa mente sobre o que é ser discípulo, o que é ser o seu discípulo. Senhor, o Senhor tem uma missão para cumprir nessa terra e a nossa glória não será aqui. Aqui nessa terra nós sofreremos, nós seremos rejeitados, porque o Senhor passou por isso. E por que nós queremos que a nossa vida seja fácil aqui, Senhor?
por favor, ó Pai, nos ajude a tirar da nossa vida todas as preconcepções que nós temos, todos os obstáculos que impedem que o seu reino seja implantado na nossa mente e no nosso coração. Nos ajude, Jesus, a continuarmos aprendendo, a pela fé, aprendermos todas as coisas que o Senhor está querendo nos ensinar, para que assim, Senhor, possamos ser verdadeiros discípulos seus, possamos compreender todas as suas mensagens. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.